Olá, aula de hoje nós vamos tratar da Revolução Cubana, a revolução que vai implementar, né, um regime socialista em Cuba, uma ilha ali do América Central, né, no Caribe, próximo ali dos Estados Unidos, ao sul, na verdade, dos Estados Unidos, né, da Flórida, do estado da Flórida, e de outras ilhas, né, que compõem a América Central. Bom, para a gente poder compreender a Revolução Cubana, a gente precisa fazer um contexto, né, histórico. A gente não vai conseguir, é claro, tratar de toda a história, né, da ilha de Cuba, mas se a gente for trazer pelo menos o contexto ali no final do século XIX. De forma resumida, a ilha de Cuba, né, ela foi administrada pelos espanhóis, né, no contexto de colonização espanhola, e eles utilizavam a ilha de Cuba praticamente como um local para plantação de gêneros, né, para poder permanecer como um sistema mercantilista, né, que a Espanha praticava. Então, era a plantação, por exemplo, de tabaco, algumas plantações de algodão, alguns outros gêneros alimentícios mesmo da própria região, né, da América Central, como milho, batata, né? E servia também de entreposto comercial, né? Então, durante séculos, Cuba era praticamente uma colônia espanhola. Aí teve a emancipação, né, política de Cuba. Como que Cuba conseguiu se emancipar? Vamos lá. A colonização espanhola já tinha terminado já no continente, né? Ou seja, México, Guatemala, Honduras, Colômbia, Equador, Paraguai, até chegar à Argentina, Chile, né? Já tinha já praticamente finalizado no início do século XIX, né? Nas primeiras décadas. Porque o reino espanhol se enfraqueceu com o domínio francês na era napoleônica. Entretanto, Cuba não tinha conseguido fazer a sua emancipação política, ou seja, não tinha conseguido a independência. E como que consegue essa independência? Os Estados Unidos, durante o século XIX, com a doutrina Monroe, né, América para os americanos, ela financia e ajuda, né, a intensificação das independências dos países americanos, né, frente ao domínio europeu. E nesse contexto, né, os Estados Unidos também fazia com que esses países recém-emancipados, né, se transformassem também em parceiros econômicos, políticos, né? É claro que essa parceria dentro do cenário, né, de interesse econômico estadunidense, servindo de fonte de matéria-prima, consumo dos seus produtos manufaturados e industrializados, né, e por aí vai. Então, né, Cuba consegue essa independência com a ajuda dos Estados Unidos somente no final do século XIX, 1898. E a partir de então, Cuba começa a virar uma extensão do governo estadunidense. Ué, mas virou um estado dos Estados Unidos? Não, não virou. O que acontece é que, na verdade, Cuba servia praticamente como um quintal de diversão dos Estados Unidos. Esse palavreado eu sei que é estranho, mas é isso mesmo que acontecia, né? Várias pessoas que queriam se divertir, queriam pagar barato em produtos, né? Saíam do território dos Estados Unidos e iam para Cuba. E como que era essa vida em Cuba? Financiando, por exemplo, bebedeiras, prostituição, adquiriam terras por um preço muito barato para poder produzir alguma coisa, né, para poder fugir da fiscalização dos Estados Unidos e assim se enriquecerem. E também gastavam dinheiros e fortunas em cassinos também em Cuba. Então o Estado, né, cubano, o governo cubano praticamente se beneficiava disso, né? De muitos estadunidenses que iam para Cuba para farrear, realmente para isso, para poder usufruir do que tivesse de melhor ali em Cuba, para poder oferecer para esses turistas. E aí, né, você tem a figura dentro desse governo cubano, né, de Fulgêncio Batista. O Fulgêncio Batista, né, como demonstra aí no fundo do vídeo, né, ele teve dois períodos de governo, um na década de 30, entre 33 e 40, e o outro posteriormente entre 1952 e 1959. E a figura do Fulgêncio Batista, ela é muito interessante para a gente poder estudar. Fulgêncio Batista, né, ele era de característica liberal, ele era um governador bem autoritário, né, não chegava a ser um ditador, mas era bem autoritário, né, e ele praticamente assegurava que os Estados Unidos
né, por meio de leis, de acordos políticos, acordos econômicos, ele praticamente assegurava com que os Estados Unidos permanecessem em Cuba como se fosse um quintal de diversão, né? E quais eram os resultados para isso? De um lado, o Estado cubano se enriquecia. E quem mais, além do Estado cubano, se enriquecia? A alta burguesia. Ou seja, os grandes donos de bancos, de cassinos, né? Porque muito do dinheiro financiado acabava sendo depositado nesses bancos cubanos. Então, né, muitos estadunidenses se enriqueciam às custas do povo cubano. E agora, falando em povo cubano, como é que ele estava nessa situação? O Estado, ele pegava e redividia esse lucro, ele redividia essa economia que conseguia angariar da chegada dos turistas estadunidenses? Não, é lógico que não. A maior parte, a grande massa, né, da população cubana, ela vivia em extrema pobreza. Ou seja, muitas regiões viviam até aspectos de miséria, passando fome, e também tinha a área do campesinato, que praticamente muitos desses lordes ingleses, perdão, desses lordes estadunidenses, né, que vinham para a ilha de Cuba, simplesmente subjugavam, criavam fazendas e negócios no campo da agricultura à mercê de nenhum direito trabalhista. Então, muitos, né, do campesinato e de camponeses cubanos viviam à mercê desses lordes estadunidenses, né, sofrendo todo tipo de repressão, sem direito político algum, sem direito econômico algum, e os Estados Unidos faziam o que bem entendesse na ilha. E o Fulgêncio Batista, ele assegurava essa influência dos Estados Unidos. Então, muito da cultura dos Estados Unidos era exportada para Cuba, inclusive, né? O jazz estadunidense, que acabou se misturando, por exemplo, com os ritmos afro-caribenhos, né? Surgindo, por exemplo, a salsa e o merengue, né? Que são ritmos tradicionais, por exemplo, da região do Caribe e principalmente também de Cuba, né? Isso vai influenciar na cultura, por exemplo, no consumo de carros, de bebidas. Então, está começando a surgir em Cuba uma sociedade espelhada no costume estadunidense, só que sendo que a maioria da população não vivia essa vida, esse American Way of Life, né, que os Estados Unidos soube exportar muito bem no início do século XX, né, nas décadas de 1910, 20 e 30. Então, começou a se desenhar, né, em Cuba uma forte oposição a esse governador Fulgêncio Batista. Né? No primeiro momento ele não era ditador, mas depois ele acabou se transformando o governo, né, com o apoio dos estadunidenses e do governo dos Estados Unidos, acabou transformando por meio de leis, né, e de acordos políticos, uma ditadura. Então Fulgêncio Batista mantinha uma ditadura de caráter econômico capitalista associado com os Estados Unidos. Então, em outras palavras, desculpa, né, falar, mas era um cãozinho ali na mão dos Estados Unidos, né? E uma oposição começa a se defender. O socialismo e o comunismo que surgiram no século XIX, pelo Karl Marx e o Friedrich Engels, né, conquistaram na segunda metade do século XIX e no início do século XX as fronteiras de outros países. Né? A sua ideologia, que criticava e denunciava o que o capitalismo fazia com os trabalhadores, começou a conquistar muitas massas pelo mundo. Conquistou alemães, a Rússia, né, fez uma revolução baseada no comunismo, embora depois ficasse deturpado ali com uma ditadura totalitária, né, feita pelo Stalin. E também conquistou países, né, dentro da América. Por exemplo, no Brasil vai ter a fundação do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, em 1922. E também vai chegar até Cuba. E começa a se desenvolver, né, uma oposição ali, liderada por Fidel Castro, o seu irmão Raul Castro, Camilo Cienfuegos e Ernesto Che Guevara. Essas quatro figuras são quatro figuras centrais, né, para a Revolução Cubana, para a gente poder entender o que vai acontecer ali. Né? Fidel Castro e Raul Castro são de classe média, estudantes do socialismo, né, bastante inteligentes, e começam a formar um grupo paramilitar juntamente com Camilo Cienfuegos. Então eles eram jovens na época, né, e começam a montar uma tentativa de guerrilha na ilha de Cuba. Infelizmente, eles acabam sendo derrotados nessa tentativa de poder e eles têm que ser exilados no México. Então eles fogem para o México para poder se proteger da perseguição da ditadura do Fulgêncio Batista.
Ernesto Che Guevara, ele é argentino, médico, né? Na verdade, ele estava prestes a se formar, né, na faculdade de medicina, e ele decide então viajar pela América Latina, né, para conhecer os outros povos, porque o Che Guevara ele sempre acreditou que não existia Argentina, Brasil, Paraguai. Na verdade, existia América Latina, porque todos participavam de uma mesma cultura em comum, ou seja, uma cultura nacional indígena misturada com os europeus e com os africanos, e que foram usurpados por outros países. Né? Inclusive o Brasil, né, nessa leva aí que foi colonizado pelos portugueses, foi expropriado, foi explorado, né? Assim como toda a América Latina. Quando a gente fala em América Latina, são países descendentes da língua latina, né? Do latim, que aí é a linha de lá do México, né? Passando por Honduras, Guatemala, Belize, São Salvador, Panamá, passando depois pelo norte, pela América do Sul, né? Venezuela, Equador, Colômbia, seguindo pelo sul, né, dos Andes, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, até chegar no extremo sul com o Chile e a Argentina, né? Então esses países todos tinham uma cultura em comum e o Che Guevara queria conhecer, né, essa cultura. Ele tinha uma vontade de tentar entender esses povos, né, fazer trabalhos de benfeitoria social, né, fazer trabalhos de ajuda mesmo humanitária para esses países que eram capitalistas, mas que sofriam, né, uma dependência muito grande de potências econômicas do exterior. Então ele viajou junto com um amigo dele, né, de motocicleta. Tem um filme, né, maravilhoso, né, Diários de Motocicleta, que demonstra essa parte dessa viagem. E ele vai conhecendo várias localidades, fazendo trabalhos humanitários na área da saúde, até chegar no México. Quando ele chega no México, ele tem a oportunidade de conhecer, né, Fidel Castro e os outros líderes, né, de grupos paramilitares que denunciam que Cuba o que estava sofrendo, né? O Che Guevara ele se revolta com isso e decide ajudar eles também nessa revolução, né? Se dependesse dele, ele estaria junto com eles para poder derrubar esse governo, né, caracterizado por uma ditadura capitalista, né, do Fulgêncio Batista. Então, qual era o objetivo deles? Né? Era derrubar o governo. Como? Como que vai ser feita essa estratégia? Né? Vai ser simplesmente armando um grupo? Com que dinheiro? Com que financiamento? Né? Eles queriam acabar com a influência dos Estados Unidos na ilha de Cuba, né? E formar um governo com princípios socialistas. Né? Então, eles decidem, né, aos poucos se armarem, né, para poder conseguir financiar armas, conseguem então apoio de pequenos burgueses, de pequenos fazendeiros, né, e produtores para poder financiar um grupo paramilitar, né? E quando eles voltam para Cuba, eles invadem a ilha, mas não pela capital, em Havana, ou pela outra cidade, né, Santiago de Cuba. Eles invadem pela Sierra Maestra. Em Sierra Maestra, eles montam uma base, né? Constroem uma rádio local. E o que eles começam a fazer? Essa base simplesmente recebia pessoas do campo, agricultores, pessoas que estavam sofrendo de miséria e fome. E eles estavam começando a dar aulas para elas nessa base. Então estava educando, muitos eram, a grande parcela da população era analfabeta, né? A grande maioria da população cubana era analfabeta. Então eles ministravam aulas, eles explicavam, davam aulas de política, ensinavam sobre a importância do socialismo, a importância dos trabalhadores no poder, denunciavam o que o Fulgêncio Batista estava fazendo, e isso tudo também eles comunicavam pela rádio, que transmitia localmente. Então, né, eles começaram a rebelião e a revolução em Cuba pelo campo, porque os camponeses e as populações mais pobres e miseráveis começaram a se aglomerar e a juntar as forças paramilitares dos revolucionários cubanos. Então, depois, eles invadiram e tomaram com sucesso Santiago de Cuba, né, que era a segunda cidade mais importante de Cuba, que fica no sul da ilha, e depois se armaram para poder invadir a capital Havana. Foi uma guerrilha intensa, não foi só duas guerrilhas, foram inúmeras guerrilhas que foram feitas aos poucos, né, armados e
até os dentes, né, para poder tentar depor esse governo, e eles conseguiram com sucesso, no ano de 1959, derrubar o governo do Fulgêncio Batista. É claro, Fulgêncio foge com o apoio dos Estados Unidos, né? Então, eles aos poucos começam a instalar o socialismo em Cuba. Primeiro, de característica nacionalista, ou seja, começa a nacionalizar todos os negócios estrangeiros, começando por fazendas, né, transformando fazendas coletivas e com o Estado concentrando e administrando essa produção. Tomam os bancos estadunidenses e os negócios financiados pelos Estados Unidos, transformando em negócios próprios do Estado cubano, né? Também cria um Banco Nacional Cubano, né? Cuba, em 61, começa a receber apoio da União Soviética. Então, a União Soviética, né, que já tinha essa característica de apoiar, no contexto de Guerra Fria, os estados no mundo que tivessem o socialismo no poder. Então, a União Soviética começa a financiar com dinheiro mesmo o Estado cubano, financiando armas, suprimentos militares, comprando produtos de gênero cubano, né? Então, Cuba começa a se fortalecer, realmente criando um Estado forte dentro da América, né? Infelizmente, né, dentro da Revolução Cubana, era necessário também perseguir os opositores, porque tinha contra-revolucionários, né? A alta burguesia ainda que ficava ali presente ainda em Cuba, que dependia de capitais estadunidenses e eram contra essa revolução. Então, aos poucos, essa liberdade de expressão começou a ser cerceada. Então, começou a ser silenciada, opositores políticos da Revolução Cubana começaram a ser perseguidos, fugiu então um pouco, né, do que o comunismo e o socialismo que tinha sido criado lá no século XIX, que não previa, né, essa perseguição. E, a contraponto, né, o Fidel Castro acaba se transformando no ditador, né, ele cria uma ditadura nacional socialista, né, dentro de Cuba. Além da nacionalização de empresas, eles implantam uma reforma agrária total e educacional, né? Isso vai trazer pontos muito positivos, né, para a população, porque você vai ter uma divisão de campos, né, de cultivo de forma igual para todo mundo, para que todos possam ter acesso a essa produção e uma parte da economia. A educação simplesmente é de excelência, né? Você tem todo o estudo garantido desde o ensino infantil até o ensino superior, garantido pelo Estado, ou seja, o Estado financia tudo isso para as pessoas. Não é à toa, Cuba é um exemplo educacional para o mundo, e principalmente para as Américas, inclusive para o Brasil, né? Que vive reclamando aí, muitas pessoas, inclusive o governo nosso, vive reclamando, né, de Cuba, mas que dá de 10-0 na nossa educação, né? A medicina, a engenharia e outras áreas cubanas, né, são super evoluídas e semelhantes só a sistemas educacionais de primeira linha do mundo, né? Ou seja, a gente está falando de nível europeu. O analfabetismo, que atingia cerca de 80% da população, em 2 décadas praticamente chega a 1%, ou seja, praticamente todo mundo agora sabia ler e escrever e tinha formação, né? A saúde é pública, de excelente qualidade, a medicina cubana, ela é uma medicina extremamente admirada pelo mundo, né? Financiamento também à cultura e aos esportes. Você tem a prática de esporte sempre alinhada, né, com os estudos. Não é à toa também que Cuba se transforma numa potência esportiva, né? Ao longo da década de 80 e 90 nós temos Cuba como uma grande potência na área dos esportes, então na área da saúde também, na área da educação, né? E a população então começa a viver melhores condições de vida. Aí vocês vão falar, ah, professor, mas lá eu soube que os carros são da década de 40, de 50. Sim, porque as montadoras estadunidenses foram expulsas de lá, né? Então os carros, por exemplo, são carros antigos, realmente em Cuba. Mas aí o que é melhor pra gente pensar? É melhor você ter um carro super luxuoso, moderno e etc. E você ter uma saúde super cara, você não tem educação garantida para todo mundo, tem uma taxa de analfabetismo muito alta, né? Ou você prefere o contrário? Você tem uma saúde ótima garantida para todo mundo, educação, produção,
né, uma igualdade ali, desigualdade social muito baixa, porque a maioria da população consegue atingir uma classe média, né? Então essas questões são muito interessantes para a gente poder trazer, né? É claro que Cuba acabou entrando numa ditadura, né? Uma ditadura de perseguição à oposição política. O Fidel Castro saiu no poder nos anos 2000, né? Acabou falecendo. O Raul Castro saiu aí recentemente do governo, que tinha ficado no lugar do irmão, né, mais velho. E agora Cuba está se reestruturando, né? Está abrindo na área da política para a área democrática e na economia também aos poucos está sendo aberta novamente, né? Cuba acabou sofrendo uma perseguição dos Estados Unidos muito grande, que simplesmente boicotou os produtos, né, cubanos, inclusive durante as décadas de 60, 70 e 80, proibia que outros países comprassem produtos cubanos também, com ameaças, né, até de invasão militar. Então percebam como é a vida dos cubanos, né? Tão perto dos Estados Unidos e tão longe do céu. Porque eles conseguiram expulsar os estadunidenses de lá, mas mesmo assim os Estados Unidos, com seu poder econômico, influenciava e acabava boicotando, né, a venda de produtos cubanos no mundo. Então é interessante a gente analisar isso, né? A Revolução Cubana, seus altos e baixos, né? Seus pontos positivos e negativos, né? A gente pode criar uma balança a partir daí. E a figura de Che Guevara, né? Que fez essa Revolução Cubana e quis também levar essa revolução para outros locais, acabou sendo morto, né? No, em uma emboscada, né? No país da Bolívia. Infelizmente ele acabou sendo morto, né? A tiros. E nós temos hoje, né, a figura de Che Guevara como uma figura pop, né, mundial, pelas suas frases, né, pelas suas características, né? E é isso. A gente finaliza por aqui. Cuba hoje no cenário então político e econômico está se abrindo novamente. A gente ainda tem algumas coisas, novidades para poder estudar, né, a respeito de Cuba. Mas é isso. A gente se vê então na próxima aula. Tchau, tchau.